Essa oração já agradeço, Senhor, e te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, antes de tomar assento, antes de ministrarmos a palavra dessa noite, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo o seu hinário no hino de número 454. Você que começa a nos acompanhar pela live, somos a Igreja Batista Memorial de Paixão. A temática desse culto nessa noite é sobre confiança. E nós vamos louvar o Senhor por hino de número 454 do nosso cantor cristão. Temos por lutas passadas, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos tua mão vida de paz, perdão, salvação. Vitória das lutas. Louvemos o Senhor. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão:
ainda há povo demais, faze descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão, desceu os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se reúne, cada um para o seu lugar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a palavra, fale aos nossos corações, pois é em nome de Jesus que nós oramos crendo e agradecidos. Amém. Amém. Querido, você pode se assentar. E eu queria nessa noite, nesses minutos que ainda temos de culto, pensar com você um pouquinho sobre esse âmbito de confiar nas adversidades, confiar em Deus nos momentos de adversidade. Quando hoje eu estive aqui mais cedo na igreja, trazendo o material que vai ser o material utilizado para pintar o templo e a fachada, eu comecei a olhar algumas coisas, e algumas coisas que eu tive a oportunidade de ficar olhando, eu entendi que é algo extremamente desafiador. É mais ou menos assim: nós temos o hábito, e muitas vezes nós acreditamos, que se nós tivermos capital de giro, se nós temos um dinheiro guardado em banco, se nós temos um bom salário, nós acreditamos que podemos realizar grandes coisas. Por quê? Porque nós temos o dinheiro para fazer, nós temos uma estabilidade de cunho profissional que faz com que você tenha estabilidade financeira. Então, às vezes é muito fácil você realizar coisas. Por quê? Porque você sabe que você depende exclusivamente de quem? De você. De ter um compromisso, de estabelecer o princípio da forma correta, de projetar, de fazer um plano, um planejamento para que você possa alcançar aquilo que você idealizou. Há muitos anos atrás, quando ainda o pastor Neil era pastor da Igreja Batista Betânia em Sulacap, ele começou uma programação intitulada Agosto de Deus. Se não me falha a memória, isso deve ter acontecido aproximadamente há quase 19 ou 20 anos atrás. E na ocasião, quem estaria pregando nessa programação era o então pastor Márcio Valadão, temporal de Igreja Batista de Lagoinha, ali em BH, Belo Horizonte. E o pastor Márcio Valadão, ele tinha incumbência naquele dia de ser o pregador da noite. Ele pregou uma palavra que podemos dizer assim, esperávamos até mais, do que ele poderia trazer como revelação da parte do Senhor para os pastores que estavam ali presentes. Porém, o pastor Márcio Valadão falou uma coisa muito interessante, e ele disse o seguinte: vocês provavelmente devem pensar que a Igreja Batista de Lagoinha, ela não tem falta de nada, porque o que a mídia passa é que muitas vezes a igreja está repleta, a igreja está cheia, e aí muitas vezes alguns pastores que olham pela mídia social, pela internet, ou acompanham o culto, ele diz assim: se eu fosse um pastor como o pastor Márcio Valadão,
com certeza eu estaria fazendo grandes coisas. E ele disse o seguinte: vocês estão completamente enganados. A Igreja Batista de Lagoinha, ela aprendeu uma coisa que é muito importante: confiar no Senhor. Então a Igreja Batista de Lagoinha não tem fundo reserva. A Igreja Batista de Lagoinha confia na ação poderosa do Senhor. E ele disse assim: hoje, se não me engano era uma segunda-feira, eu vou pregar, vou voltar para BH, Belo Horizonte, e eu sei que até o domingo nós precisamos de uma grande quantia monetária para estarmos pagando algo que precisamos pagar. Mas eu confio que o Senhor é poderoso para gerar recursos. Quando nós falamos de confiar em Deus, nós estamos falando justamente sobre isso, em acreditar, em entender que aqueles que confiam no Senhor faz com que a sua boa mão esteja estendida sobre a vida de quem? Sobre a vida deles. O texto que nós acabamos de ler mostra que os medianitas, no capítulo de número 6, você vê isso, eles estavam oprimindo Israel, ao ponto que eles estavam malhando trigo num quê? Um lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar o quê? Uva. Mas os medianitas estavam oprimindo tanto Israel, tanto o povo de Deus, que Deus levantou Gideão. E diante de Gideão é interessante que para que ele aceitasse o desafio, ele pôs Deus à prova, né? Ele primeiro disse: Senhor, se é por intermédio de mim que o Senhor vai trazer livramento, que esse algodão amanheça encharcado e que está ao redor esteja o quê? Seco. E ele acordou e estava lá: Senhor, não estou te tentando não, mas se o Senhor diz que vai trazer livramento para Israel por intermédio de Gideão, que agora tudo ao redor esteja molhado e o algodão esteja o quê? Seco. Então Gideão entendeu que ele precisava confiar no Senhor, porque o Senhor havia dado provas cabíveis de que por intermédio dele Deus estaria tirando o jugo dos medianitas sobre o seu povo. Mas quando nós falamos de confiança, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a postura que Deus teve com Gideão, a partir do momento que ele fez Gideão entender que Gideão era o canal que ele estaria usando para acabar com o jugo, com a opressão dos medianitas. O texto no capítulo de número 4, ele fala uma coisa bem interessante, presta bem atenção. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo como estava se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para norte, no vale de fonte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os medianitas nas suas mãos. E Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão o que me livrou. Gideão tinha junto a ele 20.000 homens. E aí Deus começa a ensinar por que precisamos confiar nele. Quando eu adentrei aqui e comecei a olhar, vendo grandes desafios que nós temos como igreja, Deus ressaltou na minha mente esse texto, que faz com que nessa hora, nessa quarta-feira, da Universidade da Palavra, eu esteja falando com você. Porque o que Deus me ensinou? Deus me ensinou que quando se confia no Senhor, nós nunca podemos crer na força que nós o quê? Temos. O que Deus está dizendo a Gideão? Gideão, eu quero que você entenda que 20.000 homens é muito. Porque se com 20.000 homens
vocês venceram os medianitas, vocês vão dizer que vocês venceram porque eram homens ou eram muitos o quê? Guerreiros. Vocês vão achar que a força do braço de vocês conseguiu estabelecer esse grande o quê? Livramento. Foi a primeira coisa. Deus deixa claro para nós, irmãos, que quando nós estamos vivendo uma situação que são situações desafiadoras, nós vamos confiar, porque quem está junto de nós na batalha não é a questão financeira, não é os 20 mil homens, não é o poder aquisitivo que a igreja tem de ordem financeira, não é o irmão que é afortunado, aquele irmão que é o irmão que muitas vezes nós falamos assim, esse irmão é uma bênção com o seu dízimo, com a sua oferta. Não, mas é o Senhor. É o Senhor que abençoa. Então, para que nós venhamos confiar no Senhor, nós precisamos entender uma segunda coisa muito importante, que é aceitar viver grandes o quê? Desafios. Ninguém aprende a confiar no Senhor se não viver grandes o quê? Desafios. Quantos desafios nós, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, temos? Muitos. Mas será que de repente nós não estamos realizando esses grandes desafios porque nós estamos acreditando, ou nós estamos pensando que nós só conseguiremos fazer, poxa, nós vamos pintar a frente, nós vamos pintar aqui dentro, tá bom, glória a Deus, e aí de repente a gente não pode pensar, Senhor, é um desafio pintar esse corredor, é um desafio pintar essas paredes laterais. Então isso faz com que nós estejamos entendendo que não é a força do nosso braço que estabelece alguma coisa, mas sim quem? O Senhor. Eu ressalto como forma ilustrativa o que Deus falou a Moisés, quando Moisés disse, Senhor, de onde tirará tanta carne para alimentar esse povo? E Deus vira para Moisés e diz assim, tu mesmo verás, porque a mão do Senhor não está o quê? Encolhida. Muitas vezes nós não confiamos no Senhor e depositamos a confiança na nossa força, naquilo que nós temos e achamos que por ter conseguiremos fazer, porque na nossa mente, e é uma mente muitas vezes infrutífera, traz para nós uma notificação, que é achar que Deus só foi Deus para abrir o mar vermelho. Não, irmão. Deus foi Deus que abriu o mar vermelho. Deus foi Deus que fez uma estéril ter filho. Deus foi Deus que multiplicou pães. Deus foi Deus que fez o coxo andar. Deus foi Deus que continua fazendo coisas extraordinárias para aqueles que o quê? Confiam. Então, desafios são algo motivacional para a igreja. Uma igreja sem desafios é como diz o militar, um soldado que não vibra é um corpo que rasteja. Uma igreja sem desafio, ela começa a rastejar, mas uma igreja que acredita, que confia no Senhor, ela vai vibrar, ela vai crer, ela vai confiar que Deus é extremamente o quê? Poderoso. Será que de repente está faltando isso para nós como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda? Será que nós estamos confiando nos 20 mil? Mas o texto diz que Deus falou assim, é muito. A força não vai vir no braço de vocês. Vocês precisam acreditar, confiar, que sou eu o gerador, mas vocês precisam ser motivados pelo desafio. E aí ele disse assim, olha só, quem for tímido, quem for medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Diz o texto que voltaram quantos? Voltaram 2.000, perdão, falei 20 mil, mas voltaram 2.000 de quem? Dos 10.000. Voltaram 2.000. Não.
22 mil, perdão, estava certo. Voltaram 22 mil e ficaram o quê? 10 mil. E aí Deus falou o seguinte, disse ainda o Senhor a Gideão, ainda povo o quê? Demais. Poxa, de 32 mil, ficou somente 10 mil e ainda tem muita gente? E aí o que o Deus, em muitos momentos, Ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar o valor real do que é confiar nele. Pois o versículo de número 4 diz assim, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz descer as águas, e ali te provarei aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, porém todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E o que Deus faz? Deus pega aqueles 10 mil, direciona e diz assim, aquele que beber a água, como o cachorro que ele leva a sua boca e lambe, esse você vai tirar a parte. Mas todo aquele que beber a água, olhando, desprovido, despreparado, desatento, esse vai embora. Dos que beberam água como um estrategista para a guerra, foram quantos? 300. E aí Deus diz, com 300 tu irás trazer o quê? O livramento. Irmão, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando nós confiamos no Senhor, não é a força do nosso braço. Quando nós confiamos no Senhor, somos motivados pelos grandes desafios. E eu aprendo que quando confiamos no Senhor, o impossível, somente é Ele que o quê? Que faz. Você vencer uma luta com 300 homens. Um dia desse eu cheguei em casa, a Marcela estava vendo um relato sobre a guerra do Yampu, né? Dia do perdão. E alguns testemunhos diziam que quando eles estavam sendo ali assolados em guerra, muitos judeus viram anjos do Senhor. E quando você pega o final daquela reportagem, você vê que um pequeno exército, ele vai enfrentar grandes exércitos aliados com outros. E a perda, ou vamos dizer assim, a de baixa do pequeno exército foram menos do que os que eram os grandes o quê? Exércitos. Confiar no Senhor é entender que o impossível Ele faz. O que Deus está trazendo aqui é uma coisa muito simples. Ele está dizendo o seguinte, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muitos confiam em cavaleiros, porém nós confiamos em quem? No Senhor. Certa ocasião, quando Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebe a notícia de que ela estaria carregando no seu ventre o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador do mundo, ela vira e diz o seguinte para Gabriel, mas como acontecerá isso? Visto que eu não tenho contato com o homem. A resposta de Gabriel é linda quando você lê isso em Lucas, né? No capítulo de número 9, versículo, se não me engano, no capítulo 1 ou 2, e ele diz assim, aquilo que parece ser impossível ao homem, é possível para quem? Para Deus. Só basta confiar. Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, nessa noite nós acreditamos que Deus está nos levando, não a uma perspectiva nova, mas a uma nova realidade, para entendermos essa perspectiva, de que confiar no Senhor não é crer na força do teu braço. Nenhuma igreja que queira viver grandes desafios, ela vai aprender a confiar no Senhor se ela tiver fundo reserva. Não vai confiar, porque ela vai acreditar que ela pode fazer porque ela tem dinheiro guardado. Uma igreja que confia no Senhor, ela vai viver os grandes desafios, porque ela entende que assim como com 300 homens
Deus trouxe um grande livramento a Israel, tirando o opróbrio, tirando o vexame, tirando o jugo, a opressão dos medianitas, é que o impossível ele o quê? Ele faz. Será que nós temos confiado suficientemente na força do Senhor? Nós cantamos que confiam no Senhor, obterão vigor. Quando se confia, há um espírito de fortaleza da parte do Senhor, que gera em nós uma perspectiva de termos, de acreditarmos que Ele vai dar um fim extremamente lindo e maravilhoso. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós estamos dizendo que Ele é verdadeiro. Mas quando deixamos de confiar, nós estamos dizendo que Ele é o quê? Mentiroso. Assim como crer em Jesus diz que você faz de Deus verdadeiro, e quem não crê faz de Deus mentiroso, também é a mesma vertente para a confiança. Quem confia em Deus faz ele verdadeiro. Quem não confia em Deus faz ele quê? Mentiroso. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ver o exemplo de Gideão, que confiou no Senhor, que entendeu que não era na força do seu braço, que olhou o desafio e não temeu, mas creu que o impossível, Deus é poderoso para o quê? Para fazer. E com 300 anos, a Bíblia diz que Deus trouxe um grande livramento. A conclusão desse texto é lindo, porque Deus vira para Gideão e manda Gideão ir, tipo numa espreita, e ele sorrateiramente vai, quando ele ouve os medianitas ali falando, e um relata que viu um sonho, que viu um pão, e o pão descia da terra, e aí ele disse assim: o Deus de Israel está entregando cada um de nós nas mãos de quem? De Gideão. Eu gosto de Crônicas, porque quando os amonitas, os neonitas, os moradores do Monte Seir, se levantaram contra Josafá, Josafá buscou ao Senhor. Buscar o Senhor é princípio para confiar. E disse que Deus falou assim: ficai parado, e veja o grande livramento que eu vou trazer para vocês. Nessa peleja, vocês não terão que pelejar, porque a peleja não é vossa, mas é de quem? É minha. Quando nós confiamos no Senhor, além de fazermos Ele verdadeiro, nós estamos dizendo que a peleja não é nossa, mas é de quem? Ele. É Ele que vai multiplicar o pão, é Ele que vai multiplicar o peixe, é Ele que vai mudar o voo das codornizes, das aves migratórias, para que venha ao arraial e o povo coma carne durante 30 dias, até sair por onde? Pelo nariz. Confiar no Senhor é fazê-lo verdadeiro, mas confiar no Senhor é entregar diante dele a peleja e deixar ele pelejar. Que nós possamos buscar ao Senhor para confiar e obtermos vitórias para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Estamos chegando ao término. Você que nos acompanhou nessa live, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Convidar aqui a irmã Eli, ela vai orar.